Ezequiel 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se de resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes guiavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilho. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, levando-se eles, também elas se elevavam para onde o Espírito queria ir. Iam, pois, o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e levando eles da terra, levavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Vendo uma voz
de cima do firmamento, veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Como uma safira, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-se em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a sua fronte como fiz a sua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Ela, pois, vai do cativeiro, aos filhos do teu povo, e ouçam, quer deixe de ouvir, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Levantou-me o Espírito e ouvi,
por detrás de mim uma voz de grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na estação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes tua alma. E também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira juntamente ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. Me disse: Vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, que quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ezequiel 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arrietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares com ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares. Sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de 1 rim
de tempo em tempo a beberás. O que comeres será com bolos de cevada cozer-os-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha mão não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e os consumirão nas suas iniquidades. Ezequiel 5. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, que quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairás um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é a Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão em redor dela. Eis que, porém, ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanastes o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos. Desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos, com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir,
Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e as bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei.